noite, irmãos. Nós estamos naquela série, então, irmãos, assim, tá bem longa, mas está sendo legal. E eu acho que ela vai ser mais longa ainda. Que é a nossa vibe, amém? Para quem está chegando agora, a gente está ministrando essa série, por quê? Porque o Tadel é treinamento. Eu não vi a hora que levantaram a mão os pessoal que está pela primeira vez, mas talvez tenha algum que está pela segunda vez ou terceira vez e tal, né? Então, assim, o Tadel é treinamento, tá, irmãos? É treinamento de liderança. Então, não é aquele culto, assim, com uma profundidade teológica ou algo assim. É treinamento, ainda que a gente está treinando com base na Bíblia. Amém, queridos? Na verdade, uma igreja deixou de ser bíblica, ela deixou de ser igreja. Não tem conversa. Deixou de ser bíblica, deixou de ser igreja. E também deixou de cumprir com as coisas que a Bíblia fala para cumprir, também deixou de ser igreja. Então, para que a gente possa cumprir isso com mais eficiência, com mais eficácia, aprender uns com os outros, a gente tem treinamento de líderes, que é o nosso Tadel. Amém? E a nossa vibe está falando do que é realmente importante para nós. Past Church, o que é importante para nós, obviamente, que é Deus, é a presença de Deus nas nossas lares, a nossa família, a nossa vida com Deus e a nossa existência em Deus e com Deus. Amém? Mas como igreja, nós temos várias coisas. Os nossos cultos, irmãos, nós vamos falar sobre culto. Nossa vibe vai entrar culto também. Temos cultos, temos seminários, temos workshop, temos tantas coisas que acontecem. Glória a Deus por isso. Mas a nossa vibe mesmo é discipulado. Não, bagunçou, peraí, vamos lá. Culto. Essa é a nossa vibe. Nosso foco estão nessas três coisas, como igreja: discipulado, life e culto. Amém? Então nós estamos agora falando ainda de discipulado. E no meio dessa série, nossa vibe, saiu uma outra, que é o papo reto, que eu quero ver se eu encerro hoje. E nós começamos a falar sobre o papo reto. Por que papo reto? Porque a gente resolveu, assim, como se a gente nunca fizesse isso, né? Mas a gente fala papo reto mesmo. A gente está falando assim coisas que talvez outra pessoa não teria coragem de falar. Amém? Por isso que é papo reto. Quem gosta desse tipo de mensagem, irmão? Eu amo. É sério, assim, eu tenho dificuldade de me acostumar com uma palavra ou tão profunda teologicamente que talvez uma ou duas pessoas entenderam, ou rasa, que só ficou fazendo massagenzinha. Eu tenho dificuldade de preparar mensagens de um evangelho chocomilk, como fala o Kamikan. Gosto muito de chocomilk. E nós falamos sobre caráter. Trouxe aquela questão daqueles dois carros, né? O carro potente, o Fusca e tal. Já relembrei 2 vezes isso. Que carisma sem caráter é catástrofe. Assim como uma Ferrari com um pneu de Fusca. Ela não vai dar conta de fazer curva, né? E a gente falou sobre caráter, dava para falar tantas outras coisas. Na verdade, quando se fala de caráter, irmão, é uma coisa muito profunda. Porque eu gosto de dizer que o caráter é o cerne da pessoa. É o cerne. Então tem pessoas que não têm caráter, ou seja, não têm cerne. Isso não é ruim, o não ter caráter, porque ela pode ter. Aí tem a pessoa que é mau caráter, ou seja, o caráter é com um problema grave. Né? O cerne é um cerne perigoso, é um cerne maligno. Aí tem pessoas com falhas de caráter. O que é? São falhas, ou seja, coisas que dá para consertar. Certo? Dá para consertar. Exige trabalho da pessoa que vai estar ajudando o conserto do caráter. E existe muita humildade e quebrantamento da pessoa que está recebendo o tratamento. Que geralmente uma falha de caráter ela só subsiste na vida de uma pessoa por causa do orgulho.
Assim como a gasolina é o combustível do carro, o orgulho é o combustível da falha de caráter. Sustenta, mantém. Não tem como você tratar o caráter de alguém enquanto essa pessoa não entendeu que ela precisa quebrantar. Porque se tem alguém que trata o caráter da gente, não é Deus. Amém ou não amém? Você reconhece que é Deus, irmão? Então por que você fica de resenha com o teu discipulador quando ele está começando a tratar o teu caráter? Ah, é frase de efeito, pastor. É sim, porque talvez só isso te convença. Talvez se eu falar com o modo coach você entenda. Modo coach on. Aí começamos a falar sobre carisma. Muito legal, né? Carisma. Nem falando dos carros também de volta. Definição de carisma: a habilidade de conduzir as pessoas para si mesmo e para a sua causa. Definição de John Maxwell. Carisma é a palavra grega para dom. Uma pessoa carismática, uma pessoa que tem esse dom de atrair as pessoas para perto dela. Pessoas carismáticas, elas atraem os outros. Algumas pessoas são naturalmente assim. Nós tivemos exemplos na primeira pregação ruim de carisma, né? Que foi o Acabe e a sua querida esposa Jezinha, sua adorável esposa. Inclusive, irmão, cadê a Vânia? Eu preciso da Vânia aqui na frente. Eu preciso da Vânia aqui para fazer assim, né, para mim, né? Inclusive, querido irmão que tá aqui. Irmão, tá? Não era irmão, irmão. Não, eu tô formulando de volta. Se eu falar da forma que veio aqui, ia dar ruim. Sabe por quê? Já sei, vou falar da forma que a Bíblia fala. Eu não vou ter problema. Sabe por que existia Jezabel? Sabe que Jezabel conseguiu ser quem ela foi e exercer o que ela exerceu? Porque o Acabe era o Acabe. Agora, você sabia que esse espírito de Jezabel também tentou entrar na vida de Davi? Qual foi a diferença? Quando o espírito de Jezabel veio em Mical, onde já se viu um rei dançar desse jeito no meio do povo, com poucas roupas? Eu fico imaginando toda a cena, né? E revoltada, tal. Mical era filha de Saul, que Davi ganhou quando derrubou o gigante Golias. E aí Mical casou com ele. E ele falou assim, ele não falou nada com ela, não brigou com ela, ele simplesmente nunca mais coabitou com ela. Ele tirou a cobertura de cima dela. Então, meu irmão, Jezabel só encontra espaço quando um sacerdote cobre esse tipo de espírito. Então, enquanto você for fraco na sua casa, haverá Jezabel na sua casa. Enquanto você der vaza para esse tipo de espírito, vai haver Jezabel na sua casa. Então, seja forte. Não estou falando para você ser macho, não, ser homem de Deus. Homem de Deus. Amém? Então, um exemplo mau de carisma foi Jezabel e Acabe, né, cara? Aqueles detalhes ali que, meu Deus, usaram pessoas a fim de avançar na construção do seu império, né? Preocupam-se com a sua imagem, vivem sobre falsos pretextos, ficam irritados, zangados quando as coisas não funcionam do jeito que eles planejaram, seus altos padrões jezabelíticos. Tentaram ser alguém que não são, tenta ser alguém que não é, abusa da autoridade que lhe é dada, né? O líder tóxico, né? Que o pastor Eibe falou semana passada. Meu Deus do céu, irmão, eu saí daqui em crise. Né? Quais são os empecilhos de um líder com um carisma ruim? Orgulho, insegurança, mau humor, egoísmo, perfeccionismo, pessimismo, né? E o exemplo bom de carisma, apesar de ser muito contraditório pelo que a gente ouve muito, é Pedro. Ele mesmo, Pedro, paulada. Atos 2, versículo 1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar.
De repente veio do... De repente, fala de repente. Veio do... Então fala de repente, céu. De repente, céu. Mais uma vez, de repente, céu. Irmão, Pedro era um azedo, irmão. O Tiago era a fichinha do lado de Pedro, cara. Eu estava assistindo aquela série, né, negócio do Star Wars, o Padawan de Pedro. O Padawan de Pedro. Aprendiz de mestre Jedi. Era difícil, cara. Mas, de repente, veio do céu. Sabe aquele teu discípulo que é um irmão precioso? Sabe? Que você já pensou em desistir dele? Não vem com essa carinha de santo que eu sei que você já pensou. Não vem fazer cara de fariseu para mim que não vai funcionar. Tá? De repente. Ou seja, pode acontecer. E de repente do céu veio um som, como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Uau! E viram o que parecia línguas de fogo, pelo Tadeu, cara. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. 4. Todos ficaram do e meu brother, se o Espírito Santo capacita o cara a falar em outra língua, então, querido, se você é carrancudo e tem essa cara de azedo e diz que é cheio do Espírito Santo, eu tenho dúvida. Não, estou falando sério porque Jesus Cristo aformoseia o rosto. Cara de gente desesperada. Chega para a célula assim, ó. Servir Jesus é bom, tá, irmãos? Ó, o cara, ó. Então Pedro, após ter sido cheio do Espírito Santo, tornou-se um líder carismático. Aí o Farinha. Mas é claro, né? O Espírito Santo faz isso mesmo. Então eu te pergunto. Se você sabe disso e diz que tem o Espírito Santo, por que você continua parecendo um ouriço? Né? Se Pedro, cara, que era um cara difícil de lidar, quando recebeu o Espírito Santo, tornou-se um cara tão carismático, depois do Espírito Santo, e se você sabe disso, e você insiste em permanecer assim, porque eu sou assim, eu vou ser assim, não tem jeito que eu sou assim, legal. Né? A obra redentora da cruz de Cristo é só para isso, para mais nada. Então não sei o que está fazendo aqui, que não foi com Enoque ainda. Pegou uma carona no redemoinho de Elias. E foi para o céu, porque, né? Então, cara, vocês estão comigo, irmão? Cara, se você tem o Espírito Santo, olha que eu não estou falando, irmão, que você tem que andar. Eu mandei uma foto, um vídeo para a Fran, a mulher com um grampo aqui assim, ó, e outra aqui assim, ó. Eu segunda-feira chegando no trabalho. Os irmãos chegando no culto, domingo na serra. Não estou falando para você fazer isso. Tem dia que você não está bem. Tem dia que a tua sombra te incomoda. Né? Está bravo com você mesmo. Sabe quem que fica bravo consigo mesmo direto, irmão? Cachorro correndo atrás do rabo.
Hashtag fica a dica, tá? Para aqueles que parecem... Quem lembra do Rabugento? Você viu que eu olhei, né? Botei na direção, né? Quem lembra do Rabugento? Cara, deixa eu falar de mim. Eu preciso vigiar, porque se eu deixar, eu fico desse jeito, rabugento. Quer ver se eu estiver dirigindo, irmão? Minha prova é dirigir, cara. Se eu tô com pressa, o cara fica passeando. Não. Queria ter aqueles caminhãozão, sabe? Que as rodas grandes passam por cima. Então Pedro, irmão, antes do Espírito Santo, ele negou Jesus, fugiu da cruz, desistiu, voltou a pescar. Após o Espírito Santo, ele verdadeiramente aceitou a Jesus. E não somente o aceitou de ser salvo, mas o aceitou para ser objeto de salvação, instrumento de salvação, caminho de salvação às pessoas. Vocês estão comigo? E antes de morrer de cabeça para baixo, irmão, numa cruz, multidões e multidões para Jesus. Tanto que nós estamos aqui. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, queira ser cheio do Espírito Santo. Não cheio do chu e do charabacanta. Não, cheio do Espírito Santo. Não tem problema ter o chu e o charabacanta. Não tem problema, mas assim, é muito mais do que isso. Amém? Guaratuba quer e precisa de você. Eu vi o Deus lá sobre os nossos lives, vão multiplicar. Sabe, assim, quando eu ouço um profeta, eu falo assim, nossa, e se elas vão multiplicar? Dentro de mim nasce um grito. Yes! Amém! Por quê? Porque uma célula multiplicando é porque tem pessoas sendo salvas. É porque tem pessoas que saíram de um lixo e estão se tornando pessoas que são referências em Cristo. Vamos lá, irmãos. Bom, quem não for para o encontro vai ouvir um pouco das histórias dos irmãos daqui, dos líderes daqui. Vamos lá, antes de Jesus, assim, quem aqui antes de Jesus pode levantar a mão e falar assim, eu era exemplo para muita gente antes de Jesus. Nossa, eu ia jogar daqui o celular de vocês. Eu não vou porque esse aqui é caro, eu ia jogar a tampinha em você. Quem não, eu era um bom exemplo. Fica com a tua mão embaixo aí, Tiago. Ninguém, irmão. Ninguém era. Agora, depois de Jesus, quem pode falar assim, cara, eu, pela graça de Deus, assim, pela graça de Deus, eu apesar de mim, Deus está me usando como exemplo para as pessoas. Pode levantar a mão. Olha a diferença, cara. Então, quando eu falo em multiplicação de células, são esse tipo de pensamentos que passam na minha cabeça. Não é número aumentando, é isso aqui, ó. Ninguém levantou a mão antes, agora quase todo mundo levantou a mão, irmão. Isso é multiplicação de célula. Amém? Atos 2, do versículo 14 ao 40, é muito texto para ler, mas eu quero só pegar alguns específicos. Depois do batismo do Espírito, eu vou ler, irmão. Não, você vai ler em casa, porque são quase 30 versículos, vai ficar bastante tempo. Mas Atos 2, irmãos, depois do batismo do Espírito Santo, Pedro começa a pregar. E ele começa a pregar e 3.000 pessoas se convertem. Na primeira pregação do chato, agora batizado no cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem. Está vendo como o Espírito Santo precisa mudar a gente, irmão? E ele começou a falar e pregar, e tantas pessoas se converteram, e a igreja enchia. Versículo 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Olha, irmão, que tipo de pessoa que se batiza? As pessoas que recebem de bom grado a palavra de Deus. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e partiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e crendo na graça do povo, de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam se salvar. Uau! O que é um homem permitir, né, a ação do Espírito, cara? Traços de um líder carismático. Primeira coisa que o Espírito Santo traz para nós, irmãos, é uma confiança. Confiança. Você pode ter os seus parâmetros e as suas prioridades da sua teologia, mas eu coloco confiança. Porque a primeira coisa que você começa a ter depois não é fé, irmão. É a confiar que alguém morreu por você. A fé vem junto, está junto com isso aqui. Mas confiança, você começa a confiar que existe um Deus soberano sobre a tua vida. Você começa a ter segurança de que tem algo muito além do que a tua própria vida. Você começa a perceber que a tua vida não é somente um montoado de acontecimentos de causa e efeito, mas também é um propósito maior, tão grande, que ultrapassa a linha do tempo e fica para o eterno. Confiança. Pedro, depois que saiu dali, aquele cara, Pedro, né, isso aqui baseado no texto, ele mostrou uma postura diferente. Por isso que eu falo, o Espírito Santo tem que mudar a gente, cara. Existem características nossas que não mudam, mas elas perdem a quina. Essa madeira continua sendo madeira, mas ela perde essa quina, ela fica mais... te perde isso aqui, ó, sabe? Você continua sendo você, só que agora você tem uma característica diferente dentro de você. A tua palavra para antes tinha um sentido, a tua palavra para hoje tem outro sentido. Tem outra força. Porque hoje, quando você fala para, é porque tem algo de Deus sendo falado que não condiz com aquilo que está acontecendo. Você fala para. É só um exemplo que me ocorreu agora. Há uma confiança, uma postura muda. Então, meu irmão, por isso quando nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. O vir na igreja é muito bom, é maravilhoso. Na verdade, assim, é necessário e fundamental. Agora, o ser cheio do Espírito Santo é vital, cara. É vital, para a vida cristã é vital. E não era Pedro não se tornou um cara apenas empolgado. E apenas otimista. Ele também era otimista, mas ele se mostrou confiante na sua animação. Não era um fogo de palha. Não era uma vibe. Era algo que produz vibe. Não era algo que ia na vibe, é algo que produz vibe. É diferente. Estão me entendendo? Identidade. Ele passou a saber quem ele era. Irmão, a pessoa carismática de Deus, ela sabe quem ela é. Ela não tem medo de sorrir na cara do inimigo. De verdade. Não tem medo de encarar o que tiver que encarar. Ela tem uma identidade. Outro, seu propósito de líder, um líder que é carismático, que adquire essa confiança, que esse traço de um líder carismático, um líder confiante, a sua equipe confia nele. Confia. Confia nas suas decisões. Sabe, irmão, às vezes você não está conseguindo gerar uma equipe sólida, sabe por quê? Porque nem mesmo você confia em você mesmo ainda. Ou confia demais. Uma das coisas que o Espírito Santo traz, o que é? Deus nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de moderação, equilíbrio. Equilíbrio. Dependência de Deus. Outro traço, convicção. Ele sabia para onde estava indo e o que deveria fazer e dizer. Ele não falou com a força da sua eloquência, até porque ele não tinha.
Ele não falou com a força do eco de outras pessoas. Ele falou com o coração dele. É muito fácil identificar quem fala apenas como um eco. E é muito bom ver alguém que fala do coração. É muito bom. Na verdade, o principal índice é o fruto. Índice que você nota é o fruto. Então, ele falou com o coração dele. Lembra da palavra que o Senhor não lembra do que está, que ele fala que ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne e colocaria em nós um novo espírito? Eu não lembro onde que está esse texto. Então, foi o que aconteceu. Ele recebeu um novo coração. O problema é que muitas vezes a gente quer receber o Espírito Santo, mas quer que saia com o antigo coração. Você vai morrer e você vai matar as pessoas que estão perto de você, espiritualmente falando. Por quê? Porque esse coração de pedra antes de Jesus foi arrancado de você, não está mais em você. Só vai estar se você arrancar o teu coração de carne que sente. Ouviu, líder? Que sente, que chora, que dói. A convicção que o Espírito Santo gera no teu coração, irmãos, faz com que você consiga ser reto e firme, sem medo. Reto e firme. A sua identidade influencia as outras. Seus sonhos são facilmente compartilhados com outras pessoas. Não porque você, lembra que eu falei de caráter antes. Então nós estamos falando de um caráter aprovado. E agora estamos falando do carisma. Por isso que eu falo, carisma sem caráter é catástrofe. Porque o cara tem o poder de influenciar, o poder de compartilhar os seus sonhos com outras pessoas. As pessoas confiam nele, mas o cara é mau caráter. O que vai acontecer? Catástrofe. Conseguiu pegar onde que fica a ligação de uma coisa da outra? Então é reto, a sua identidade influencia, os sonhos são compartilhados, a sua equipe facilmente caminha nas suas direções. Por quê? Porque há uma confiança e uma convicção. Outra coisa, escrito John Mark, a lei da ligação é sensacional. Ligação, isso aqui é tremendo, irmãos. E isso aqui é tremendo. Pedro, depois que foi cheio do Espírito Santo, ele não pôs mais o foco sobre ele. E ele pôs, tá, irmão? Pedro negou Cristo quantas vezes? E o que aconteceu depois? Quando aconteceu aquilo que Jesus falou, o galo cantou, confirmou tudo aquilo, ele caiu naquele arrependimento que deu nele, graças a Deus que foi arrependimento, e onde é que ele foi parar? Pescar de volta. Aí depois que ele foi cheio, antes do Espírito Santo, ficava preocupado com as conversas íntimas que Jesus tinha com João. Tinha ciúme. Ele tirou, não pôs mais o foco sobre ele, mas ele começou a se ligar com as pessoas e trazer o foco dele para as pessoas. Irmão, me mostre um líder que se liga com as pessoas, que eu te mostro alguém que consegue crescer. Numa célula, falando de life group. Num life group, numa rede de discípulos, no pastor de uma igreja local, então bomba. De verdade. O fator ligação. Ele não só comunica às pessoas, ele se comunica com as pessoas. As pessoas enxergam o seu coração sem defesa, sem resenha, sem cuidado. A pessoa que tem ligação, ela facilmente coloca a mão no coração das pessoas. Por quê? Porque as pessoas facilmente pegam o coração dela. Vocês entenderam o que eu falei?
Está vendo como a confiança e a convicção é necessária para que haja ligação? Eles se ligam como um ímã aos seus ouvintes. E eu não estou falando de uma mensagem eloquente, com técnicas para isso. Que isso existe técnica para isso. Eu estou falando de realmente há uma empatia, não somente dos ouvidos, mas uma empatia do seu coração. A empatia do ouvido, livros podem produzir. A empatia do coração, somente um coração novo colocado pelo Espírito Santo pode fazer. Técnicas têm empatia de ouvido. O Espírito Santo causa empatia no coração. Aqui, ó. Não é só música. Não é só fumaça. Não é só ué! Não, cara. Sente aqui. Vamos estudar a Bíblia. Sabe? É assim, toda honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu estar lá estudando e ver um louvor rolando. Daqui a pouco desce o adolescente e falei, pai, sabe aquela palavra? Deus falou, mais isso aqui comigo. Eu falo, uau, cara. Uau, é ver uma mãe falar para nós, eu nunca tinha visto a minha filha de joelho orando. Agora só fala de ir para a igreja, só fala de orar, só fala de ler Bíblia, só fala de decorar Mateus 5, 6 e 7. E é isso, é igreja, cara. Então eles vão olhar para você. Se você ficar sentado igual um Buda e não dar um glória a Deus, um aleluia, não vai mudar nada. São 3.000 jovens a palavra dessa igreja. 3.000, irmão. Hã? Querendo um romance real. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Ligação. Seu coração se conecta, seus liderados sentem-se seguros, pois sabe que o seu líder está com eles, não interessa o que aconteça. Tô contigo, velho. É nós. Porque não é só uma coisa que da boca para fora, o coração está conectado. A sua equipe sabe que não vai ficar na mão com ele. Sabe que a hora que o pau torar, o cara está lá. Está lá. Aqui vem um ponto, assim, irmãos, fundamental, que está dentro da ligação ainda. Fala assim comigo, sensibilidade. Fala, ser sensível. Irmão, nada é mais prejudicial para uma equipe que um líder insensível. Nada é mais prejudicial para uma célula. Eu vou ser mais para dentro, mas a nossa vibe aqui. Nada é mais prejudicial no desenvolvimento de um discípulo de Jesus do que um discipulador insensível. De que um líder de life insensível. De que um pastor de rede insensível. De que um pastor de igreja insensível. Nada é mais prejudicial para uma cidade do que uma igreja insensível. Não, pastor, as trevas são pior. É ruim, irmão. É ruim que treva é pior. Muito pior que as trevas é a luz ser apagada. É o sal não ter gosto. Isso é pior que treva. Isso é pior que treva. E sobre o que eu gostaria de falar um pouco sobre isso aqui, pois eu tenho percebido que muitas vezes temos perdido essa sensibilidade, sabe? Mas assim, eu falo com a minha equipe, eu gosto de equilibrar as coisas. É o líder insensível e arripa nos líderes, coitados, os líderes estão aqui se arrebentando, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o dia da família é carregando um discípulo no colo. O nosso primeiro dia da família era assim, lembra, amor? Eu tenho foto, irmão. Todo dia da família sempre tinha um discípulo nosso junto.
Tava lá ele. Comia tudo que eu tinha preparado. Mas era uma bênção, gente. Nossa, foi fundamental na criação dos nossos filhos. Meu Deus, saudar aquele homem, cara. Mas enfim. E aí, eu gosto de equilibrar. Se depois acontece o quê? Os discípulos, isso aí, o pastor falou que você tem que ser insensível. Então, para você, benção. Tem uns, irmão, que é difícil. Tem uns benção que é complicado. Por quê? Porque eles são super sensíveis. Sabe, são melindrosos mesmo. Vocês estão comigo? Eles são, sabe? Qualquer coisinha se ofende. Fica triste. Se fecha. Não fala mais nada do grupo. As meninas têm essa. Já peguei, mulherada. Presta atenção aqui no olhar. Dá para enxergar? É que meu olho é pequenininho. Sem óculos. O Digão sabe fazer bem. Ele faz até com um biquinho assim. O Digão fica legal. Faz, Digão. Faz, Digão. Aqui, pra igreja ver, pra eles verem. Não era tanto assim. Passou nessa prova, deixa eu anotar aqui. Aquela olhadinha. E o pior é que tem homem que faz isso. Ai, cara, sério. Ai, Jesus, perdão, Jesus. Sério, e quando eu vejo homem fazer isso, chega a fazer assim, cara. É feio. Já imaginou o Paco, cara? Aquele homem barbado, fazendo isso. A Bruna dá uns tapas nele, cara. Já imaginou, pai? É que você está bem na direção dele ali, ó. Entendeu? Aí, se eu fosse você dava mais para cá. Se você fica na mesma direção do Tiago, eu vou acertar tudo também. Então assim, qualquer coisa se ofende, se fecha, não fala mais nada do grupo, não se manifesta mais, fala do live, fala Tadel, fala do culto, falta Tadel, falta live, falta culto, e não fala nada. Tem aquele pensamentozinho, vamos ver. Vamos ver só. Vão sentir minha falta. Vamos ver, vão sentir minha falta. Não vão. Com amor e com carinho. Eu preciso ser sincero com você. Não vão. Porque pessoas assim são chatas. Agora, escuta aqui. Se você se identificou e não levantou revoltado, isso é bom. Senão você quer mudar. O Espírito Santo está te convencendo a tomar Luftal. Se você tem um líder, irmão, que liga para você, que mesmo você fazendo isso, tá? Sendo chato, vão atrás de você, os irmãos da célula ligam para você, e aí, como é que você está? Deixa eu falar uma coisa para você, né? Vão lá, ai, cuti. Quer papazinho? Quer barbado? Quer papazinho? Barba branca às vezes. Quer papá? Pega um papazinho. Quer arrotar? Sabe por que, irmão, fazer isso? Não é porque você é legal. Porque chato é chato. É porque essas pessoas amam Jesus e querem obedecê-lo. Só por causa disso. Se você é desse que fica fazendo essa ceninha. Romanos 14:1. Acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. É aqui que a gente dá na trave com o chato. Ai, eu isso e aquilo. É verdade, aquele cara é chato, pronto. Não, é para você acolher o débil na fé fraca, doente.
Romanos 15:1 também. Nós que somos fortes, está vendo como a convicção muda a tua oratória? Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os que são fracos. Vai lá, dá a chupetinha. Leva um doce de abóbora de coração. Chega assim para o irmão: ó, irmão, eu te amo. Sabe aqueles doces de abóbora de coração? O melhor do universo. Nosso GD, ele faz um GD grande 2 vezes por ano, né? O ano passado levaram uma caixinha de doce, que era para ser minha. Pra você saber quem comeu tudo. O docinho andava a 1,80 m do chão. 1,90 m mais ou menos do chão. Então vocês sabem quem que comeu a minha caixinha de doce. Aí esse dia teve 4 caixas de doce. Leva um docinho para ele. Então provavelmente, meus irmãos, assim, eu quero deixar claro para você, que faz esse tipo de atitude ainda. Já está 2 anos, já está sendo discipulado. Está sendo discipulado. E fica desse tipo de coisa ainda. Esse irmão está indo contra a vontade dele. Pois provavelmente ele está indo para obedecer a Deus, com certeza, porque ele não está fazendo a vontade dele mesmo. Porque é o texto, Romanos 15:1. Nós somos fortes da fé, devemos ajudar os que são fracos, devemos ajudá-los nas suas fraquezas e não tentar somente agradar a nós mesmos. Olha como é chato. Então quando o cara vai lá, ele está indo contra a vontade dele, irmão. Então já que você, né, está lá, ô irmão, você não queria estar aqui, né? Seja claro, não. Não, minha esposa fez um café maravilhoso. Hoje eu vim aqui porque, contra a minha vontade, mas eu estou aqui porque eu amo Jesus e Jesus pediu para te amar. E eu te amo, toma um coraçãozinho. Toma. Não é, irmão? Provavelmente vão contra a sua própria vontade, pois provavelmente não agradar a nós mesmos. Irmão, não agradar a nós mesmos é desagradável. É ou não é? Então, né? Mas então, voltando para a sensibilidade, né? Nós líderes precisamos ter tato. Fala, tato. Sentido por meio do qual se conhece ou percebe, usando o corpo, a forma, consistência, peso, temperatura, aspereza. Nós temos que ter um tato espiritual, emocional das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade, eu tenho que me esforçar muito, porque todo sanguíneo de natureza, ele é um cara sensível. O sanguíneo, ele é sensível, só que ao mesmo tempo ele atropela. Então nós temos que tomar muito. O colérico por natureza não é sensível, é uma lixa de quina por natureza. O fleumático não é lixa, nem quina, nem redondo, quase não existe. O melancólico é aquela esponja, né, cara? Tão soft que às vezes não. Então tudo tem que tomar cuidado. Se nós temos o Espírito, ouça o que eu vou lhe falar, irmão. Você vai ver que é brincadeira que eu estou falando, mas eu vou te provar na Bíblia que isso aqui é fato e o Espírito Santo nos dá isso aqui. Se nós temos o Espírito Santo, nós precisamos ter isso. Eu acho legal o que Davi pediu para Deus, cara. O que Salomão pediu para Deus. O que Salomão pediu para Deus? Quem sabe? Sabedoria. Mas para que ele pediu sabedoria? A Bíblia explica por que ele pediu sabedoria. Para saber entrar e sair diante do meu povo, assim como foi o meu pai. Saber entrar e sair. Saber tocar na intensidade certa. Nem tão fofo e nem tão duro.
ter a profundidade certa, no timing certo. Quando você não tem tato, você se torna duas coisas facilmente. A primeira característica para você ter tato, ter sensibilidade, o que é? Ou ele fica protecionista. Ai, tadinha do meu discípulo. Oh, tadinha do meu discípulo. Não fala assim do meu discípulo. Tá tudo borrado o discípulo, mas não pode falar mal do discípulo. Tá fedendo, irmão. Tá para sentir o cheiro do cara. Não, eu que lavo. Ou isso aqui, esse protecionismo, esse medo de essa proteção abusiva, né? Ou é senhoramento. Por que tá rindo, Lucas? Você não pediu para mim para rir. Rebeldia isso aí. Esse tênis branco, você pediu para mim pedir tênis branco? Ah, que discípulo, cara. Ó, tênis branco nem está na Bíblia. Julga-se mestre, mas usa tênis branco. As duas coisas acontecem. Falta de tato. Agora olha aqui para mim. Outra coisa. Esse tato ajuda a não ser medroso e nem fresco. Fresco. Sabe? Oi, Tigão, querido, amado. O David fala assim, ô campeão. É o carinho que o Digão fez. Assim, irmão, nós temos que chegar às pessoas. Irmão, querido, vem cá. Né? Inclusive, irmãos, cuidado com o negócio assim. Tem duas coisas, irmão, que me dá arrepio. Amiga! Para com isso! É falso, é feio. Isso é do mundo. É errado? Não, não é. Mas é feio. Aí, amiga, fofoca. Começou com a amiga, fofoca. Vamos ver, se a tua irmã chegar em você e falar assim, amiga, cala a boca. Ó o tato, ó a sensibilidade. Quer deixar suave, cala a boca? Amiga, oi querida. Meu ouvido não é pinico. Deixa ela pensar o que ela quiser agora. Outra. Amada. Irmão, olha aqui para mim. Se você chama a pessoa de amiga para fofocar, a tua língua está sendo flecha de Satanás. O arco da tua boca está sendo usado por Baal-zebub, a entidade demoníaca das moscas. E mosca gosta de pousar onde, irmão? Então quando você fofoca, o teu arco da boca se torna um arco que impulsiona as dardos inflamados do maligno. Por isso que falou que 6 coisas ele odeia, a 7ª ele abomina o que semeia dissensão entre os irmãos. Outra coisa que Deus abomina é quando o homem faz sexo com homem, a mulher faz sexo com mulher. Ele coloca a fofoca e isso no mesmo nível. Agora, amada, não está errado. Né? Se a Thaís chamar a Grazi de amada, a Thaís está mentindo? Fala que não, fala que não. Não. Agora, quem que sonda os nossos corações? Quem que sabe as intenções das nossas palavras antes de sair da nossa boca? Esse amado é de verdade? Então chama de irmã, de irmão. Eu chamo todo mundo de irmão. O cara é satanista e você chama ele de irmão? Né? Pela fé.
Pela fé você ganhar ele para Jesus, cara. Nossa vibe é papo reto. Para com essa vibe, com esse negócio aí, cara. Chega para o macumbeiro, ô irmão, não é teu irmão, não. Ele precisa de Jesus. Ele precisa se tornar seu irmão, ele é criação caída. Mas tem que amar, claro que sim, muito. Mas não é teu irmão. Estão pegando, irmão? É que você deixa essas bobeirinhas aí passando, daqui a pouco o negócio está muito oba-oba, vira bagunça. Então esse negócio de minha amada, amiga, para com isso daí. Está estranho, está feio. Olha aqui, que eu falei que eu falei na Bíblia. Filipenses 1:9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória de Deus. Agora olhe Colossenses 1:9, é mais top. Parece que ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V, quando ele foi mandar o WhatsApp para os discípulos dele, mas faz sentido. Versículo 9, por esta razão, tendo também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Discipulador que está aqui. Antes de você querer trazer uma Torá, um Talmud para o seu discípulo, ore para o Espírito Santo fazê-lo conhecer a vontade de Deus. Sabe por que às vezes seu discípulo não rompe? Porque você quer que ele conheça mais a sua vontade que a vontade de Deus. Você quer que a pessoa se torne um discípulo teu e não um discípulo de Jesus. Para com isso, brother e broda. Para. De verdade, transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabe o que é o entendimento espiritual? Essa percepção, esse tato de identificar as coisas. Esse tato. Pessoas feridas com a igreja tendem a se esconder. E sabe onde que elas mais se escondem? Atrás do ativismo. Aí nós vamos lá e vamos matar. Não! Não! Você sabia que os pratos da bateria precisam de pôr luva para pegar neles? Senão a oxidação, a gordura da mão oxida os pratos. Ou se os pratos da bateria estragam com a gordura da nossa mão, imagine a alma de uma pessoa, irmão. Vocês estão comigo? Malom, né? Que o vosso amor cresça mais e mais. Que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e todo entendimento espiritual. Versículo 10. Para que isso tudo? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Para quê? Para o seu inteiro agrado. Fazendo o quê? Frutificando em toda boa obra. Por quê? Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade com luftal. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmão, liderar Life Group é isso, cara. Discipular é isso aqui. Gastar-se, se deixar gastar por Jesus, é isso aqui. É isso. Coach não vai pregar isso aqui, irmão. É isso.
sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graça ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Uau! Uau, deixa eu dar sequência, vou ficar nesse texto, acabou meu tempo. E aí, irmão, será que alguém fortalecido dessa forma consegue ser carismático? É claro que consegue. É claro que consegue. Outra característica do líder carismático Pedro, compaixão. Compaixão. Ele se mostrava conectado, amoroso com as situações. Ele dava respostas práticas às necessidades das pessoas. Você observa como a sensibilidade, o tato é necessário para que haja amorosidade. Tem pessoa que é amorosa, mas não tem tato nenhum. Não tem tato nenhum. A sensibilidade, o tato sem esses dois não há amorosidade. O que queima no seu coração era o amor por Jesus, é a paixão pelo Evangelho de Jesus. Sabe, líder que está aqui, o que tem que queimar no teu coração não é a multiplicação da tua célula, é o amor por Jesus, o amor por restauração de vidas. Quando você põe no teu a balança, quando você põe na tua balança, escuta que eu vou lhe falar. Quando você põe na tua balança o que você vai ganhar com o que a pessoa vai ganhar, com o que você perde, você não consegue mais viver o Evangelho de Jesus. Quando você põe na balança o que você perde para que essa pessoa ganhe, você não consegue mais ver o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque você não consegue gastar e se deixar gastar mais. Eu não estou aqui pedindo, irmão, para você ficar trabalhando de graça para a igreja, tá? Pensamento satânico. Não é isso que eu estou pedindo. Mas eu estou pregando o Evangelho, irmão, que é o Evangelho dos últimos tempos. É o Evangelho dos remanescentes, irmão, da volta de Cristo, da geração que verdadeiramente é apaixonada. Expressa também na adoração, no manto, na vibe, na pegada, na brutalidade, naquilo que eis que aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram na carreira. É isso. Os caras foram numa galera lá para a carreira, debaixo de chuva, irmão. Restauração de vida, ganhar alma, cuidar bem delas. Esse é o nosso estilo, irmão. Isso aqui não é um negócio, não, cara. Então, observe que Pedro causou nos ouvintes em Atos 2,37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: então, Pedro, o que a gente vai fazer? Versículo 38, ao punch. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Uau! Arrependei-vos e faça o curso de teologia do livro do escritor tal. É isso, irmão. A gente tinha que trazer o pastor Newton aqui, né? O testemunho dele de um lugar que eles não conseguiam ganhar. Não conseguiam ganhar, até o Espírito Santo falar para ele: ore para eles serem cheios do Espírito Santo. Nasceu a igreja da cidade de Cáceres. É grande lá, hein? Olha a resposta, cara. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Como podemos desenvolver o nosso carisma? Primeiro, ame a sua vida com Cristo, cara. Ame a tua vida com Cristo. Ame e celebre a peregrinação. Eu vejo irmãos, que passa domingo e mais domingo e está todo domingo aqui no chão chorando. Cara, legal, glória a Deus. É bom, eu faço isso, eu amo fazer isso. Mas se você está vindo todo domingo derramar o choro aqui, porque eu sou uma porcaria, porque eu não presto, porque eu... Irmão, venha chorar no próximo domingo de gratidão. Alguém já jejuou por gratidão?
Quem já jejuou por um problema? Levanta a mão. Seja, não vem de frescura, levanta a mão. Quem já jejuou por problema? Levanta a mão. Quem já jejuou por gratidão? Quem jejua? Então me fala outro motivo, não entendi agora. Não, porque eu pergunto quem jejuou por problema, levantou a mão. Ele jejuou por gratidão, levantou a mão. Ah, pastor, tem outro motivo, por outra pessoa. E a pessoa é o quê? Um problema? Celebre, não se queixe, seja grato. Tá com a cara amarrada, toma Luftal. Tá com dor de cabeça, toma água. Tem um monte de comer enxaqueca, tomou água hoje. Tomei, o quê? Um gole. Se contente, aprecie a peregrinação por essa terra, irmão. Quem gosta de viajar aqui? Levanta a mão. Cara, eu amo viajar. Conhecer lugar. Estou dirigindo aqui, olha só aquela montanha. De olho no carro da frente para não bater, né? Pá, não distraindo e tal. Eu gosto de conhecer lugares. Tipo, quando eu e a Fran estava na Nova Zelândia, a gente fazia viagens assim. Dormia no carro, porque para não ficar gastando. E era muito legal, cara. E eu amo conhecer. Cara, faz isso na tua viagem aqui nessa terra, cara. Aproveita a tua viagem aqui na terra. Curta Jesus. Curte andar com Cristo. Curte ser santo, curte ser santa. Tira onda. Olha só, uau. Que jejum lindo, gente. É horrível, irmão. Ninguém gosta de ficar sem comer. Ninguém gosta. Eu gosto de ficar sem comer, pastor. Ora por mim depois ali na saída. A Fran, fui na Nutri. Aí a Fran perguntou, amor, você foi por que na Nutri? Para descobrir que eu não preciso ir na Nutri. Eu sei que vocês vão olhar com essa cara para mim, vocês dois. Curte. Em vez de achar que servir Jesus é um peso, é difícil, e meu Deus, e agora aquela pessoa vive preocupada, porque é cristão, cara, relaxa. Easy. Quando era do mundo, via estressado, só ficava calmo quando fumava um baseado. Sabe o que você faz? Vai tirar uma onda com o Espírito Santo, cara. Pronto. Dê nota 10 para as pessoas. Eu gosto do David. E aí, campeão? Consagrado, mesmo consagrado. Dê nota 10 para as pessoas. Como você faz isso? Espere o melhor delas. Espere o melhor das pessoas. Trate elas bem. Olha aqui para mim. Acredite nelas. Escolha acreditar nas pessoas. É uma escolha. Não estou falando de confiar, estou falando de acreditar. Porque quando você acredita, o que é acreditar? É depositar crédito. Quando você acredita, você está colocando crédito. Lembra aquela questão que a gente deve acreditar em todo mundo, mas confiar naqueles que constroem confiança com você? Como que isso vai acontecer se você não der o primeiro passo? Qual que é o primeiro passo? Acredite, dê crédito. Dê os primeiros materiais para a pessoa começar a obra de confiança. Acredite nas pessoas. Você dando esse primeiro passo, você começou a construir confiança com alguém. Outra coisa, para você exercitar carisma, dê esperança às pessoas. Dê esperança. Que saia da sua boca muito essa frase aqui, ó, vai dar certo. Por quê? Porque você é bom,
porque o cara é bom, não, é porque você crê em Deus e você crê que vai dar certo, ainda que às vezes deu errado, mas se foi a vontade de Deus, deu certo ou deu errado. Todos querem ter esperança. Os líderes administram bem isso, irmão. Às vezes a pessoa não quer ouvir seus sábios conselhos bíblicos e teológicos. Eles só querem um abraço, mais nada. Mais nada. Só quer que você olhe para ele e fale assim. No caso do Fofo, né? Da Vânia também. A Vânia é um pouquinho mais. A Grazi vai fazer assim, né? Vem com o papai. Não quer ouvir muita coisa, quer um abraço, cara. Quem já foi curado em abraço, irmão? Levanta a mão. Já abraçou o Digrão, cara? Quem aqui já abraçou o Rony? Não, mas assim, não aquele abraço assim de foca. Abraço de se debruçar na estrutura dele. Faz isso, pula no colo do Rony. O Júlio faz assim para nós. Dê esperança. E outra coisa, para encerrar. Esse aqui é power. Olha aqui para mim. Doe-se aos outros. Eu nunca vi uma pessoa carismática que não se doa. Não existe pessoa carismática que não é a pessoa que se doe. Doe-se. Ser sensível, verdadeiro, generoso. Doe não somente a sua sabedoria e os seus recursos. Doe o seu coração. Essa é a marca dessa igreja aqui. Essa é a nossa vibe. E esse é o papo reto que eu ia ter com vocês para encerrar essa parte de discipulado. Doe o seu coração. Gaste-se e se deixe gastar por amor dessas pessoas. Até do chato que eu falei. Não desista. As pessoas não são um número na sua célula. Olha aqui para mim. As pessoas não são um número no seu relatório. Precisa ter, temos, cobramos, somos organizados, mas elas não são números. São pessoas, é gente. O seu líder é gente. Seu discipulador é uma pessoa que se gasta e deixa gastar por você. Sua discipuladora também, óbvio. Seu discípulo é alguém que precisa de você. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar por você. Pedir para você ficar de pé. Eu lembro que teve um período que eu coloquei esse texto no vidro. Da sala de oração minha. E eu orava por todos os meus discípulos, por toda a igreja. Faz tempo que eu não faço essa oração. Mudou os textos. E orava por um pastor que estava tendo um problema grave na igreja. E hoje a igreja dele está poderosa. Quero orar por você. Pai, eu quero orar juntamente com o Pai, com os meus irmãos que estão aqui. Pai, que o Senhor transborde eles do pleno conhecimento da sua vontade. Espírito Santo, faz-nos conhecer plenamente a tua vontade, a ponto de transbordar em toda sabedoria, em todo entendimento, discernimento espiritual que teu Espírito nos traz. Pai, para que nós possamos viver de modo digno, que essa igreja, que esses líderes vivam de modo digno do Senhor, que eles vivam para o seu inteiro agrado, para que eles frutifiquem em toda boa obra e que eles cresçam no pleno conhecimento de Deus, do Senhor, não da sua vontade, mas agora de quem o Senhor é, do seu caráter. Que eles sejam fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória. Pai, em toda perseverança,
e longanimidade com muita alegria, Pai. Que nós sejamos um povo grato, dando sempre graças ao Senhor, porque o Senhor nos tornou idôneo, Pai, da parte que nos cabe na herança dos santos na luz. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, irmãos.